Vou tentar gravar nem que seja um pedacinho, tá? Aqui, ó, tô vendendo o Bottom dos 95 anos da escola. Depois vocês compram pra me ajudar a fazer o aniversário da escola, tá bom? Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi a primeira legislação que traz, né, a criança como um sujeito de direito. Por quê? O que acontecia? Até então, né, tudo que se falava com a criança estava relacionado aos pais da criança. Só para vocês terem uma ideia, no início do século passado, quando existia uma regra que quando um dos pais cometesse o adultério, perderia a guarda das crianças. Mas isso era muito mais para punir a mãe que cometeu adultério do que o pai que cometeu adultério. Primeiro que naquela época não tinha divórcio, né? Tinha o tal do desquite. Mas a guarda da criança ela era rifada conforme o comportamento moral dos pais, né? Não melhor situação para os pais, tá? Então a criança, isso é um dos exemplos, né? A criança, ela surge no Estatuto da Criança, do Adolescente, como um ente sujeito de direitos. Ele passa a ser, entre aspas, propriedade, né? Dos pais, né? Dos adultos, para ser sujeito de direitos, tá? Então, a proposta é que tenha a proteção integral da criança e do adolescente e vem algumas proteções, alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da proteção integral, né? O menor em situação irregular, né? Aquela antiga expressão menor em situação irregular passa a conhecer criança e adolescente como sujeito de direitos, tá? Proteção em todas as áreas, saúde, educação, convivência familiar, lazer e dignidade. O que quer dizer isso, né? A gente sabe que ainda não é perfeito, né? Aliás, tem muitas discussões sobre isso. Uma das coisas que a gente tem que comentar é que a proteção do menor, uma das coisas é o restabelecimento com a família biológica, né? Isso nem sempre é uma boa opção para o menor. Essa é a minha opinião, tá? Eu tenho uma visão diferente, né? Tem gente que tem visão mais específica. Mas assim, por quê? Porque a criança, quando ela é achada numa lata de lixo, por exemplo, um bebezinho foi achado numa lata de lixo, não tem rastro da família daquela criança. Ela vai ser colocada em adoção rapidamente. Não vão ficar tentando fazer aquela criança voltar para o lar original. Por quê? Porque o lar não tem como localizar o lar original. Então essa criança ela fica pouquíssimo tempo internada, né, numa casa de acolhimento e depois ela vai para adoção e como ela é menor, quando ela é pequenininha, ela é um bebê, ela acaba sendo adotada rapidamente. Então muitas vezes uma criança que rapidamente que é abandonada nessas condições, ela é rapidamente adotada. Diferente de uma criança que tem um lastro, né? Maus tratos, ou que a mãe ainda não sabe se quer, se não quer, se o pai vai ajudar, se não vai, se a família quer, se a família não quer. Essa criança fica à disposição da família, né? Da assistente social, do promotor de justiça, que vão investigar se existe alguma pessoa na família daquela criança que deseja criar aquela criança. Isso faz com que passe muito tempo e quando a criança estiver apta à adoção, ela muitas vezes ela já está fora da linha de adoção natural lá, que é mais fácil de se conseguir. A minha sobrinha é assistente social no fórum e falou que isso tem mudado, tá? Mas ainda assim é mais complicado do que antes, tá? Nas políticas públicas de atendimento existe um princípio chamado princípio da prioridade absoluta. O que é o princípio da prioridade absoluta? Crianças e adolescentes têm prioridade nas políticas públicas. Aí tem a prioridade, professor, mas o deficiente também tem direito, o idoso também tem direito, a mulher também tem direito, a criança, o adolescente tem... Então, assim, eles falam em prioridade, mas a gente sempre fica na discussão, né? Qual é a prioridade da prioridade, né? Agora tem lá os idosos e os super idosos, uma expressão que eles usam aí para designar pessoas acima de 80 anos e tal. Mas vamos lá. Uma situação em que a gente viu, se vocês pesquisarem, vocês vão ver lá os pais que se recusaram a dar vacina nos seus filhos, né? As crianças estão abrigadas, elas foram colocadas num abrigo. Professor, mas ele não é o pai, ele tem o direito de escolher... Não, nesse caso... Quem fala é
A lei, ela fala em favor da criança, da política pública. Se tem uma política pública de atendimento da criança e a criança precisa ser vacinada, eles têm que seguir essa regra. Dificilmente eles vão conseguir escapar. Aqui teve outras situações envolvendo esse caso aí, né? Mas está em jornais, se vocês olharem nos jornais, vocês vão ver essa história das crianças terem sido afastadas do lar porque os pais se recusaram a dar vacina, né? Tem gente que falsifica atestado médico, dizendo que a criança não pode tomar vacina e tal. Tem uns que passam despercebido, que nunca tomou vacina, ninguém também pergunta e passa despercebido. Mas se o Estado ele toma ciência disso, ele tem por obrigação olhar para aquela criança com um sujeito de direitos. Não é o pai que define, né, o que é de certo, o que é errado. Quem define são as políticas públicas. E a política pública diz que criança é obrigatória a vacinação de criança, tá certo? Além disso, eles falam, né, que a responsabilidade de criança e adolescente, ela não é uma responsabilidade só do Estado. Ele também fala que é dever da família, da sociedade e, obviamente, do poder público, tá? Então, todo mundo precisa ficar de olho. Quando a gente vê esses casos de abuso infantil em casa, né, que o vizinho escutou e não fez nada e tal, eu vi esses dias uma discussão do menininho que foi, uma menininha que foi assassinada pelo padrasto, né, e que o vizinho falou que estava acostumado a ver aquela criança chorando muito. A pergunta que eu faço é, qual é a responsabilidade do vizinho que escuta uma criança chorar sistematicamente, desconfiar que aquela criança está sendo agredida e não fazer nada, né? Isso claramente, na minha opinião, isso cabe um processo de emissão de socorro, no mínimo, tá? Então essa coisa, filho meu eu não faço, não é meu, então eu não me meto, né? Teve um caso esses dias que eu não sei onde que eu tava, que a pessoa falou, lembrei. Estava fazendo minha unha e uma moça que estava junto comigo falou que ela estava namorando um rapaz, tinha 3 filhos pequenos. Ele era viúvo e ele tinha 3 filhos pequenos e ele costumava bater muito nas crianças. E que ela terminou com ele porque a filha dela, que tem a idade dos outros, não conseguia aceitar a ideia dos companheirinhos lá, moravam todos juntos, né? Apanhar, né? Porque ela não tinha o hábito de bater na filha dela, né? Assim, ela foi embora, ela foi esperta, caiu fora rapidamente, mas a pergunta que eu faço é, será que o fato delas terem ido embora sem denunciar, né, sem falar que a situação das crianças é uma situação complicada, que as crianças são negligenciadas, etc., não gera ela responsabilidade? Sim, eu tenho certeza que gera. Deus que abençoe que essas crianças não aconteça mais nada sério com elas. Mas a verdade é que se eles souberem que ela sabia que as crianças eram negligenciadas e ainda assim só foi embora, não denunciou, ela pode ser responsabilizada, tá certo? Bom, quando a gente fala em proteção, questão socioeducativa, né, medidas de proteção e medidas socioeducativas, a gente está falando de 2 termos diferenciados. Medida de proteção é quando uma criança ou adolescente está em risco e precisa ser colocado em medida de proteção. Então ele é tirado da casa paterna, ele é tirado da casa materna, enfim, da casa da família biológica e é colocado num abrigo, né, onde ele vai ser cuidado pelo Estado. Isso é uma medida de proteção. E tem a medida socioeducativa, que na verdade são medidas em que os adolescentes, não as crianças, que as crianças não têm punição, né? A criança é até 12 anos, tá? Acima de 12 anos é considerado adolescente. Acima de 12 anos já pode ter medida socioeducativa. Essas medidas socioeducativas são pessoas que cometem crimes, atos infracionais, não pode falar crime, que criança não comete crime, mas sim atos infracionais, e eles passam por um processo de socioeducativo, né? Ele pode ser advertido, ele pode prestar serviço à comunidade, ou ele pode ser até mesmo internado, tá? O foco dessa medida socioeducativa não é a punição, mas a educação e reintegração social. Então, eu já estava vendo aquele caso do cachorro-orelha, né, que os meninos são menores de idade, acho que tem um que está internado ainda, não sei se ainda está ou não está, mas a pergunta que faz é, né,
não é, as pessoas querem punição, né? O menor de 18 anos, ele precisa ser punido porque ele cometeu um delito. Mas, na verdade, as medidas socioeducativas, elas não têm função punitivas, elas têm função de educação e de reintegração social, né? Isso é uma tentativa de fazer com que aquela criança volte para a sociedade, menos bandida, entre aspas, do que ela entrou, né? E aí a gente vê que os casos das crianças, dos adolescentes que estão internados, a grande maioria deles não dá certo, porque eles voltam para a sociedade piores do que ele entrou, né? Então existe uma discussão aí, né? O quanto a internação compulsória de um adolescente, ele gera prejuízos para o próprio adolescente, para a família e etc. Ele entra mal e sai muito pior, né? São raros os casos em que realmente tem a reintegração social instantânea. Lá eles acabam se relacionando com outras pessoas em outro nível de crimes, né, de facções criminosas. Se eles não estão enganjados, a facção acaba entrando e eles acabam, tem gente que fala que é a universidade do crime, né, e eles acabam saindo de lá mais criminosos do que ele entrou, né. Eu tenho alguns casos que eu conheço de adolescentes que foram e ficaram nessa situação. Um deles é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, ele era menino, começou a reinar desde menino mesmo, e quando ele foi internado pela primeira vez, ele acho que eu já até contei essa história para vocês. Ele era filho de uma moça que trabalhava lá em casa. E ele era disléxico. Ele não conseguia escrever, não aprendia a escrever. E aí, desde pequenininho, ele era terrível. 6, 7, 8, 9, 10 anos ele era terrível. Fugia da escola e tal. Aí quando ele cometeu o primeiro delito, que ele precisou sofrer medida socioeducativa de internação, ele vai ser internado e lá na Fundação Casa, né, ele aprende a ler e escrever, coisa que a gente tentou fazer quando ele era menor e não conseguia porque o Estado não dava para ele política pública de desenvolvimento, não tinha psicopedagogo, psicólogo, etc. E ele foi internado, né, e lá nesse lugar que ele foi internado, lá na Fundação Casa, ele teve lá um psicólogo, um psicopedagogo e tal, e eu me lembro da mãe dele contando que ele tinha escrito uma carta para ela, que ela estava muito emocionada com aquela carta. E achei legal e tal, e na época eu ainda pensei, né, se tivesse investido nele antes, talvez não tivesse acontecido isso. E ele sai de lá, passa uns meses, ele é preso novamente, preso entre aspas. Ele sofre uma advertência porque ele estava armado, tinha uma arma, e tomam a arma dele, sofre uma advertência e soltam ele. No que soltam ele indo embora para casa, ele fala para a mãe dele: eu tô morto, porque eu tô devendo droga e eles vão me matar. Isso foi num domingo. Quando chegou na segunda-feira, ele foi assassinado. Então a pergunta que eu faço aí vem uma reflexão ética, né? Se esse investimento que deram para ele na Fundação Casa tivesse sido um investimento que tivessem dado para ele durante a infância dele, qual era a chance de acontecer o que aconteceu? Eu cheguei a levá-lo na prefeitura para tentar psicopedagoga e acompanhamento psicológico, etc., mas eu não consegui apoio na época, né? Então a questão da internação é uma questão bastante discutível, né? Lembrando, pessoal, que isso é cláusula pétrea, né? Aquela coisa do político falar que vai reduzir a maioridade penal, mentira, isso não vai ser alterado. Isso vai ser alterado só se um dia acabarem com a Constituição Federal, né, e criar uma nova. Mas, em regra, isso é cláusula pétrea. O que pode acontecer é aumentar o tempo de internação. Aí aumenta a quantidade de tempo de internação da criança, do adolescente. Isso pode acontecer. Mas extinguir ou aumentar a maioridade penal, diminuir a maioridade penal, é cláusula pétrea. Tá bom? Existe um combate à violência, à exploração e à negligência, né? Então, o Estatuto ele estabelece regras para prevenir, né, o abuso físico, psicológico, exploração sexual, trabalho infantil ilegal e abandono e negligência. A gente sabe
que o tempo passou, né? Essa década de 90 para cá, já 30 anos isso, e a quantidade de pessoas aumentou demais. O Estado ele não tem conseguido essa proteção de forma integral, né? Ele até tem políticas públicas. Quando a gente fala de Bolsa Família, por exemplo, a Bolsa Família tem uma série de requisitos, ou o pé de meia, né? Qual é o requisito do pé de meia? Que o aluno não falte, né? Que baixa renda, e aí, enfim, aí tem, né, a carteira de vacinação e tal. Então o Estado ele até, de alguma forma, ele compra o cuidado da criança e do adolescente, porque os pais recebam o dinheiro, precisam ter esses cuidados, né? Mas isso se ampliou de tal forma que a gente percebe que está fugindo, né? Isso está fugindo. Então, por exemplo, o abuso físico e psicológico. Isso aí é cultural, tá? O pai e a mãe passam para o filho aquilo que eles aprenderam como correto. Até esses dias eu vi uma mãe, foi no feriado, falando que quantas vezes ela morava num lugar muito ruim, tinha medo de tiro e não sei o quê. Então, o que foi mesmo? Tinha um menininho na piscina, fala que bom, né? Que ele só tá na piscina, que ele tá bem, tá tranquilo na piscina, porque ela não quer passar a angústia de morar num lugar ruim. Não lembro direito essa história aí. Mas é assim, a pessoa, ela... Não sei se vocês já viram aquele meme que vai dando um passo à frente. Os pais que tiveram, que trabalhou antes dos 14 anos, dá um passo à frente, que... sabe, sofreu abuso sexual e a criança fica lá para trás, né? Que eles tentam quebrar o ciclo de violência da família. Não sei se vocês já viram isso, estou falando coisa aqui, mas eu não sei se vocês já viram isso. Então o que acontece? Isso é cultural. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não apanhei, né? Minha mãe não me batia, mas meus irmãos apanharam. Não apanharam pouco, apanharam bastante. Por quê? Porque na época em que eu nasci, já era menos a questão da agressividade. Mas eu apanhei algumas vezes. Eu não apanhei assim como os meus irmãos apanharam. Meu irmão levava surra, né? Levava umas chineladas na perna e tal, né? Agora hoje as minhas sobrinhas, as crianças da minha família não apanham, não sabem o que é bater, porque nunca apanharam, nunca nem foi ameaçado disso, né? Por quê? Porque a nova geração está trazendo uma outra cultura diferente, uma tentativa de reduzir o abuso físico e psicológico, né? Porém, isso nós estamos falando de uma família estruturada, uma família que tem consciência, que tem cultura, que tem conhecimento. E quando a gente pega uma situação, né, em que tem o abuso do álcool, o abuso da droga, etc., a gente está vendo casos horríveis de crianças sendo machucadas, sofrendo abusos psicológicos, exploração sexual. Nem né, a exploração sexual em si, mas o abuso sexual está acontecendo direto, né? Já acontecia e hoje continua acontecendo. A internet está estimulando muito a tal da pedofilia, né? Porque as pessoas acham que a internet dá pano para imaginar mil coisas e ali, enfim, uma coisa horrorosa, né? A questão do trabalho infantil, né? Que a gente hoje, né? Se no passado, 50 anos atrás, era comum ter babá criança, do tipo assim, a família da fulana tem uma criança de 4 anos e contratou uma criança de 10, 12 para brincar com a de 4 anos. Isso nada mais era como uma babá infantil. Ela brincava, ela tomava sorvete, ela saía, ela brincava, ela conversava, ela dava risada, mas ela estava trabalhando, né? Se isso no passado era... Isso é cultural também, né? Isso é da escravatura, né? O Brasil ele é um país que que usa a empregada doméstica por causa dessa ligação direta aí com a questão da escravatura, mas a gente está falando de trabalho infantil. Então, estamos falando de trabalho infantil. É um trabalho invisível e infantil. Então, a criança, ela ia... Era comum isso, tá, gente? Isso eu estou falando da minha família, estou falando da família das pessoas que eu conheço. Era comum as famílias que tinham um pouco mais de dinheiro colocarem uma criança mais ou menos da mesma idade para ajudar a tomar conta. Mas esse tomar conta era assim... não era criado como filho, era criado como empregado. Tinha quarto de empregado, dormia no quarto de empregado, ia para a escola, tomava sorvete, saía, mas não frequentava o mesmo clube,
Enfim, tinha as diferenças lá entre aqueles que eram os donos da família, né? Que é os filhos dos que tinham dinheiro e as crianças lá. O trabalho é ilegal. Continua tendo trabalho infantil ilegal? Continua tendo trabalho infantil ilegal. Onde as crianças estão sendo muito exploradas? Na própria internet. Se vocês pegarem aí, né? Hoje tem várias leis que falam sobre exploração do menor na internet, né? Esses influencers infantis aí, tem até um vídeo, um filme muito bom daquela Chiara, tá na Netflix, que conta bem isso, né? A mãe na frente da câmera é uma coisa, por detrás é outra, né? E aí a questão é, como é que se controla isso? Quando que a gente sabe que uma criança ela tá bem? Aquela Maísa, aquela que era do SBT, ela aparece uma vez no palco chorando, exausta, cansada, né? Então, e hoje, como é que tá? Isso é porque tá no SBT, não, tinha que ir até lá, né? Tinha um monte de gente vendo. E hoje, que os vídeos são feitos em casa, como é que está sendo administrado isso? É uma questão a ser levantada. Bom, eles criam lá o Conselho Tutelar, né? Que é um conselho de pessoas eleitas pelo povo que age em proteção das crianças, né? Então eles recebem denúncias e eles vão até os locais, fazem relatórios e tal, né? O Conselho Tutelar, teoricamente, ele não é partidário, né? Porque como ele é votado, as pessoas mais votadas, elas ganham lá o cargo do conselheiro. É um cargo remunerado, tá? Mas existe um problema, uma preocupação que está cada vez maior aí. Pelo menos é o que eu escuto aqui na minha região, tá? Que é o Conselho Tutelar sendo emparelhado com questões religiosas. Então, assim, por exemplo, você é super católica, e aí você se nomeia como conselheira, né? Você acaba, ou você é evangélica, você vai como conselheira, e aí você descobre um caso de estupro de menor. E a menina, a vítima está grávida, tem 12 anos e está grávida. O Conselho Tutelar, ele não tem que se meter se a criança vai ter ou não, ele precisa ter um olhar técnico para aquilo lá, direcionar para os direitos dela e abrir isso para a família, para ela, para os órgãos públicos responsáveis encaminharem isso, se vai fazer o aborto, se não vai. Mas o que tem acontecido, e isso acontecer, a nossa cidade está acontecendo, pelo menos é o que eu escuto, porque eu não conheço ninguém lá, mas está sendo emparelhado com opções, como é que fala? Critério religioso, né? O que nem sempre é positivo, tá? Para fins de proteção de direitos, tá? Nós estamos falando de duas coisas aqui. Nós estamos falando de religião. Você é a favor do aborto? Não, não sou. Não, nunca abortei e não abortaria, né? Mas, assim, é um direito que está na lei, e é um direito, nesse caso, a questão do aborto. E isso não vou lá levantar bandeira disso, mas isso é uma questão que precisa, não sou eu que vou decidir, é a lei, é o legislativo, são as pessoas envolvidas, a criança, a família da criança, os médicos e tal. E isso acaba sendo um problema lá na questão do Conselho Tutelar, porque ele está muito vinculado às questões religiosas e isso nem sempre é positivo para fins de ciência. Lembrando que a gente tem duas coisas, né? A ciência e a religião são coisas que precisam ser colocadas no momento correto, tá? Desafios na prática, estrutura dos municípios, desigualdade no acesso a direitos, dificuldade da aplicação efetiva de medidas, né? Então, basicamente, o Conselho Tutelar ele fala sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, qual é o tempo que um adolescente pode ficar internado, né, quando ele comete um delito? Até 3 anos, dependendo da gravidade do ato, né? As pessoas falam que é um crime muito sério, não devia ser muito mais que isso, tá? Por outro lado, tem gente que diz o quê? Que como ele é adolescente, está em formação, ele pode ser
reintegrado, então não precisa ser ter 3 anos, tá? A tendência disso é aumentar, tá, gente? Ao invés de ser 3 anos, aumentar para mais tempo, o que não quer dizer que vai reduzir a maioridade penal. Aí eles falam, né, da responsabilidade do penal. Eles alertam que isso pode aumentar a violência e não resolve causas estruturais, né? Até porque, gente, nós temos um outro problema com relação ao como é que fala? O sistema carcerário. O sistema carcerário está muito cheio, né? Se na escola não tem dinheiro, você imagina no sistema carcerário, como é que é? Então, assim, existe uma tendência do judiciário soltar, entre aspas, né, pessoas de baixa periculosidade numa tentativa de manter o sistema carcerário ainda num patamar de sobrevivência, tá? Instituir prisões mais severas, tempo de prisão mais severo, etc., faz com que o sistema carcerário ele entre em colapso, que já entrou, né? Mas ele entra em colapso. Então a tendência, e a gente vê isso acontecendo com as medidas mais leves, né, com jurisprudências, aí a gente tem visto que a tendência é o Estado manter, né, menos gente presa para evitar o colapso do sistema carcerário. Se você aumenta a punição do menor, ou diminui a maioridade, essa quantidade de adolescentes vai acabar caindo no sistema carcerário que já está em colapso, tá? Tem uma outra coisa super importante, que os conselheiros tutelares também são super sobrecarregados, tá? Não exige, não só crítica, tá? Porque os caras trabalham muito. Eu falei esse negócio da questão de religião, mas isso é uma coisa muito pontual. O conselheiro tutelar está extremamente carregado, porque continua sendo o mesmo número de conselheiro e a cidade está crescendo. Então tem que aumentar a quantidade de pessoas trabalhando. A verdade é que não existe muito investimento, não estou falando de pinga, tá? Mas o conselheiro tutelar ele precisava ser mais bem valorizado para que ele possa atender um número maior de pessoas, de crianças. Daí você vê que os conselheiros eles trabalham bastante, né? Vamos ver. Alguns responsáveis sentem que o ECA restringe sua autoridade na educação dos filhos. Proibição de castigos físicos. Tem a lei do menino Bernardo, né? Que ele, depois, se vocês quiserem olhar, é o menino Bernardo que ele acabou sendo assassinado pelo pai, pela madrasta, né? De ficar sem comer e tal. Quer dizer, entra no absurdo do sadismo, né? Como é que fala? Da violência extrema. Ele acabou sendo morto, se não me engano, nesse caso. Eles falam também que tem um limite da autonomia familiar e proteção contra a violência, né? O que é permitido, né? Quanto eu posso punir meu filho, né? Um tapinha, né? Aí fala assim, mas ele é meu filho, eu me lembro de um caso de uma amiga que eu fui almoçar na casa dela. E o meu marido achou uma vara no chão, um pedacinho de pau no chão e pegou. Quando ele pegou, o menininho dela estava perto da gente, saiu correndo e foi se esconder lá para dentro. E eu falei assim, menina, você está batendo nele. Mas como é que você sabe? A gente pegou esse pedaço de pau e saiu correndo. E o meu marido pegou o pedaço de pau para brincar com ele. Ele falou, achei uma vara de pescar, não sei o que. Não era, o menino. Aquela vara ela era deixada ali perto porque ela realmente batia no menino dela. Por quê? Porque o marido dela apanhava, porque ela apanhava, e o menino dela, agora já tá menino, já o mocinho, apanhava. Daí eu falei assim, mas isso se alguém denunciar, você tá ferrado. Por quê? Porque é a proteção da violência. Ela fala, mas ele é meu filho. Ele é seu filho, mas ele é tutelado pelo Estado. Bom, a mídia reforça a ideia de que o debate político, né, sobre os adolescentes é muito grande, né, os crimes cometidos por adolescentes é muito grande, mas fica provado que a criminalidade não é feita por esses adolescentes, a grande maioria deles não é. Mas o que acontece? Quando acontece, sai na mídia, começa a falar muito sobre isso e tal. Bom, é isso, gente. Sobre o ECA era isso que eu tinha que falar. Eu vou voltar daqui a pouco para falar sobre direito administrativo.